Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que nos envolve nesses instantes aqui, possa se perpetuar em nossa vida, né? Para a gente é sempre uma grande alegria e satisfação estar aqui nessa casa de oração e trabalho, que é a nossa casa de oração e trabalho, né? E estar com os irmãos aqui para refletirmos acerca das preciosas lições do Evangelho, isso só nos engrandece, só nos faz melhor e só nos dá aquele ânimo para seguir em frente. Não combinei nada com meu pai aqui, mas a oração que ele fez na abertura, de certa forma, ela vai resumir o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Bom, eu vou iniciar a reflexão de hoje conversando e contando uma historinha que está lá no livro Luz Acima, no capítulo 9, cujo título é Apontamentos de um Ancião. Humberto de Campos, né, o espírito que narra nessa obra, nos conta a seguinte história, que lá no plano espiritual estava a dialogar um jornalista, né, e um sábio ancião. E esse jornalista estava confabulando lá, e na verdade ele estava dizendo quanto ele estava aborrecido por perceber que a opinião pública, né, soltava aquelas notas, opiniões desvairadas sobre as memórias daquele jornalista. E isso o aborrecia muito. O sábio ouviu essa lamentação e fez a seguinte consideração: quando Jesus converteu a água em vinho lá nas bodas de Canaã, ouviu-se alguns maledicentes a dizer: o Messias incentivando a embriaguez? Mais adiante, quando Jesus estava lá regimentando seus discípulos junto aos pescadores, ouvia-se também alguns dizerem: é um vagabundo que se junta a outros desclassificados. Imagina, o Messias tinha que estar buscando sábios. Da mesma sorte, quando estava Jesus a pregar diante das multidões, aqueles mesmos maledicentes diziam: é um insubordinado, indisciplinado, onde já se viu ficar pregando em qualquer lugar, a qualquer momento. Os templos existem para isso. E nessas pregações, naquele fenômeno conhecido como a multiplicação dos pães e dos peixes, alguns chegaram a dizer: como um orientador sustentando ociosos? Também, quando curava as feridas dos leprosos, ouvia-se dizeres: ele aproveita da insensatez dos outros para aparecer. Quando acolheu aquela dita endemoniada de Maria Magdala com os seus 7 demônios, disseram: é um arruaceiro que se junta a malfeitores. E quando ele estava, mesmo que apenas algum minuto, junto dos publicanos, é um aproveitador da riqueza daqueles coletores de impostos. Ou mesmo quando estava próximo daquelas nobres senhoras que gostavam de apoiar a causa, como o exemplo de Joana de Cusa, era o suficiente para dizeres: é um explorador de mulheres, das suas riquezas. Mais adiante ainda, quando ele, de alguma forma, ajudou aquele centurião que veio pedir socorro, e foi a maior demonstração de fé que o próprio, Messias assim o asseverou, foi o suficiente para dizerem: é um bajulador dos romanos, um adulador dos romanos. E mais adiante ainda, até mesmo naqueles momentos em que Jesus se recolhia sobre aquelas paisagens, como essa que há pouco mostramos, ou então essa aqui, para quem ficou curioso nessa mensagem aqui, uma parte, isso aqui na verdade não é pintura não, viu? Quem quiser vai lá no site da NASA e pega lá as fotos em alta resolução do James Webb. Essa aqui é a nebulosa de Catarina, mais uma das belezas aí da criação, Depois vamos chegar aí. Mas, mesmo nesses momentos em que Jesus se retirava para meditar,
e colocar-se em conexão mais íntima com o Criador, alguns diziam, é um orgulhoso, não quer se ombrear com o povo, se isola. E já caminhando lá para o final da sua jornada, quando ele estava lá na última ceia, a lavar os pés dos seus discípulos, foi o suficiente para dizer, é um demente, onde já se viu ficar lavando o pé dos outros? E por fim, quando foi ele lá preso, pacífico, não resistiu o suficiente para já taxá-lo de covarde, não tem a capacidade sequer de se defender, de defender a sua causa. E no momento derradeiro, já pregado no madeiro da cruz, ouviu-se a sentença de alguns, criminoso, teve o fim que merecia. Após essa narrativa, o sábio ancião faz a seguinte consideração para aquele pobre jornalista: se Jesus Cristo, o governador espiritual da terra, passou por tudo isso, endividados como somos, o que você esperaria das multidões da terra? O pobre jornalista limitou-se a fazer uma careta e soltar uma gargalhada, né? O que essa lição tem a nos oferecer de essencial, mas o foco será uma outra abordagem. Mas o essencial é, como nós somos melindrosos, né? Qualquer revés na nossa vida, já nos vestimos aquela carapuça de vítima, que somos os injustiçados, e não paramos, para pensar, não precisamos ir na figura de Jesus, não. Podemos chegar àqueles que estão mais próximos de nós, né? Pega lá o Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, o pastor, Martin Luther King, essas criaturas que tanto se dedicaram ao bem, o quanto que sofreram, o quanto que foram criticadas, mas persistiram no bem. E não precisamos ir tão longe assim, não. Às vezes, no nosso lar, dentro da nossa casa, aquela mãe, aquele pai dedicado, que sacrifica todos os seus interesses para manutenção daquela família, daquele filho problemático, Poxa, por que será que nós temos essa tendência, de nos vitimizar? Mas isso é um tema para outra palestra. Eu me atenho hoje aos personagens desta narrativa que criticavam o Cristo. Em todas as suas ações, como narradas aqui, qual era o objetivo maior daqueles maledicentes? Era, de alguma forma, encontrar algo de ruim na conduta, na postura do Cristo. Ninguém se preocupava em investigar o íntimo daquela ação. Qual era o propósito daquela ação do Cristo? Não. Tinham todos aqui aquela vontade, o desejo de desqualificar o Messias. E não é diferente conosco. Quantos de nós aqui, ao observar a conduta de nossos irmãos, temos esse mesmo hábito? Nós colocamos, às vezes, um tapão na nossa vista e filtramos, sintonizamos todas as nossas atenções em buscar o que há de ruim em cada um. Achar só os pontos negativos. Somente aquilo que não presta. Parece que temos uma satisfação em ver a ruína das pessoas. A gente não suporta estar passando por alguma dificuldade, algum revés, e o outro lá parece que está tudo bem. A gente fala, não, tem alguma coisa de errado com esse cidadão aqui. Vamos buscar que a gente vai lá e vai achar e coloca aquilo lá para tudo. Está vendo? Eu não disse? Era isso. Por que será dessa conduta? Será que o Criador, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, não nos municiou de recursos para que nós evitássemos esse tipo de conduta? Sem dúvida que Ele nos municiou. Nós aqui,
infelizmente, pela nossa imaturidade espiritual, e até ouso dizer, a nossa preguiça mental, é que não nos atentamos a esses recursos infinitos que o Criador nos dá para nos preservar desse tipo de conduta. E aqui nós vamos tecer alguns comentários sobre esses exemplos que o Criador nos dá, que nos facilita a não agir dessa forma. Por exemplo, nós sabemos aqui, observando a natureza, observando tudo que ela nos oferece, quantos de nós já não temos uma visão equivocada de algumas coisas? A nossa percepção sensorial, ela é um grande indicativo de que tudo que nos cerca é relativo. Já fizeram aquela experiência famosa com 3 recipientes de água, onde uma está gelada, a outra está quente e aquela do meio está na temperatura ambiente. Coloque lá uma mão na gelada, a outra na quente, aguarde alguns minutinhos. Se você for questionado, qual a temperatura dessa água? Essa aqui está quente. E dessa? Está gelada. Simultaneamente, tire a mão dos 2 recipientes e coloque naquela do meio, que estaria na temperatura ambiente. E eu indago, qual a temperatura dessa água? É fria ou é quente? Você vai entrar em tilt. Você não vai conseguir afirmar com exatidão se aquela água está quente ou se está fria. Olha a visão deturpada, relativa que nós temos da realidade que nos cerca. Nos faltou, nesse caso, critérios objetivos, instrumentos que pudessem garantir a nossa afirmação. Se eu já estabelecesse, considera-se água fria, toda água que estiver abaixo de 10 graus, quente, acima de 30, entre 10 e 30, temperatura ambiente, e eu tivesse lá um termômetro lá, eu não precisaria introduzir mão em lugar nenhum, eu falaria, essa está quente, essa está normal, essa aqui está fria. Falaria, com certeza, sem precisar utilizar dos meus parcos e limitados recursos sensoriais e de percepção. E é assim tudo na vida, tudo. Aqueles que gostam de tomar um cafezinho com açúcar, vai lá, todo dia faz a mesma receita, o mesmo tipo de grão, a mesma quantidade de água, a mesma temperatura da água, as mesmas 2 colherzinhas que seja do mesmo açúcar. Toma, ótimo, está do jeito que eu gosto. Mas se um dia você, antes de tomar esse café, você vai lá e deu vontade de pegar um tabletinho de um chocolate ao leite, 0% de cacau, aquele mais doce que não sei o que, Você come aquele lá e depois vai tomar o mesmo café, qual é o julgamento que você vai fazer do café? Nossa, está amargo, está sem açúcar. Olha só a nossa percepção relativizada pela o quê? Pela presença daquele outro elemento anterior, o chocolate extremamente doce. Quantas vezes, então, nós não nos damos o trabalho de avaliar todas as circunstâncias que cercam as condutas de nossos irmãos, antes de fazermos os julgamentos, E são inúmeros os exemplos que a natureza nos dá sobre isso, Quantas coisas são julgadas como nocivas, prejudiciais, até mesmo coisas mortais, assim, que depois, uma vez mais maduros, o avanço da ciência, da tecnologia, nos mostra que aquilo que era tido como veneno, por exemplo, de repente tornou-se um grande remédio. É um exemplo de uma criatura lá que vive nas profundezas dos mares, chamada Conus. Ela parece um caramujo, ela tem uma concha assim linda, maravilhosa, colorida. Aquela concha é revestida de uma substância extremamente venenosa, a ponto de encostar naquilo lá é o suficiente para, depende da pessoa, desencarnar. Num primeiro momento você olha aquilo, toma conhecimento daquilo, você, isso daqui é obra do demônio, isso aqui não é obra de Deus, esse bicho, essa coisa aí, Esse mesmo cônus, com essa mesma concha, essa mesma substância, uma vez isolada essa substância, os cientistas hoje já tiraram 2 elementos desse veneno. Um deles poderá vir a substituir a morfina como um dos melhores e maiores analgésicos que já existiram. E outro
será também, e já está sendo aí pesquisado, como uma substância extremamente eficaz no tratamento da diabetes. Então, quando a gente fica na superficialidade, faz aquele julgamento já imediato das coisas, a gente corre o risco de já condenar, jogar lá como uma coisa ruim, e esquece de fazer essa busca, né? Lembra daquela historinha do Olavo Bilac, que tinha um amigo, que tinha um sítio, né? Que ele estava lá meio descontente, eu quero vender esse sítio aí. Como ele era amigo do Olavo Bilac, ele foi pedir, né, para o Olavo redigir um anúncio, né, para publicar lá nos classificados, para ele vender aquele sítio, né? Imagina, né? Ele fez aquele anúncio, né, todo mundo lembra, vende-se, linda paisagem, onde você se acorda com o cantar dos pássaros, cortados por um riacho, ensolarado pela manhã, refrescado pela sombra das árvores à tarde. Beleza, fez o anúncio lá, né? Depois de algum tempo, o Olavo Bilac encontra o amigo, né? E aí, conseguiu vender? Você está doido? Depois que eu li o seu anúncio lá, você acha que eu ia vender aquela propriedade, né? Olha só, a percepção, a visão que o poeta teve daquele ambiente foi o suficiente para despertar no proprietário, né? Olha o que você está deixando de enxergar naquilo que você tem, né? Da mesma sorte, lembra aquela outra passagem também famosa, que nos contam de Jesus, que estava caminhando na praia com os seus discípulos, né? E de repente percebe-se ao longe lá um animal morto, um cachorro lá. Imediatamente os discípulos já começam: nossa, que cheiro ruim, que coisa horrível, mestre, não se aproxime. Nossa, cada vez que chegava perto, tapava os narizes, né? E o mestre lá, totalmente tranquilo, sereno, cada vez mais se aproximava daquele animal morto, ficou observando, e os outros lá, né, tapando, né? Nossa, mestre. E o mestre começou a olhar aquela criatura e considerou, né? Nossa, olha essa pelagem, né? Mesmo já há alguns dias morto, ela ainda mantém um brilho. Imagine esse animal vivo, como deveria luzir aquele pelo brilhante. Olha esses dentes brancos, perfeitos ainda depois, nesse estado de putrefação, mesmo assim, olha como tão lindo. Imagina quando ele estava vivo, aquela dentição, ele a caçar, a comer, como era linda. Olha esses olhos, já ressecados pela ação dos vermes, tudo lá, mas mantém um brilho que deveria ser ainda mais lindo quando vivo. E os discípulos foram ouvindo aquilo, pararam de tapar o nariz e começaram a se ater nesses detalhes que o Cristo observava. E ao final ele arremata com a lição: olha, sempre, sempre, por mais que pareça perdido, horrível a criatura, há sim um lado bom, um lado virtuoso a ser observado. Aí eu quero fazer com os irmãos, então, por conta dessas informações que a natureza e que o nosso próprio organismo, nós temos, vamos dizer assim, providências divinas que constam do nosso corpo material, que nos ajudam tanto a tomar as decisões corretas, e às vezes a gente, né, infelizmente, imprudente que somos, acabamos tomando outras decisões, né? Quantos de nós sabem aqui, por exemplo, se eu consumir o álcool em excesso, não vai dar certo, no dia seguinte você vai estar com aquela ressaca. É o corpo dando um aviso para você: olha, não exagera não, que você vai passar mal, mas você insiste às vezes naquela conduta. Não estamos a falar nem da questão do espírito, né, raciocinando o que é certo, o que é errado, não, é o próprio organismo dando sinais. Quando você está andando aí descalço, inadvertidamente você pisa num prego, é preciso o espírito, que controla o cérebro, a mente, perceber: não, ele pisou num prego, vou mandar a mensagem de que ele tem que levantar o pé para tirar aquela pressão, solta um grito para mostrar que está em perigo, para vir o socorro. Não, o organismo tem recursos suficientes para que, em ato reflexo, bateu aquele pé, você já tira, já solta um grito. Ou quando você está em situação de perigo, aquela descarga de adrenalina, vasoconstrição, para que, se você for ferido, não tenha um sangramento maior, te dá aquela energia para você sair correndo ou enfrentar o perigo.
É tudo automatizado, é aquele recurso providência divina que nos dá essas informações e sinais de qual a conduta correta a seguir. E eu vou fazer hoje agora um experimento científico com a plateia. Não vai ter prova no final, não, pode ficar sossegado. É só um experimentozinho aqui, que mostra essa sabedoria divina em alguns recursos aí da nossa memória. Olha que interessante. Então, eu vou tirar essa paisagem aqui bonita e vou fazer o seguinte. Vocês têm 40... ele dá 30 segundos na experiência original. Eu vou dar uns 45 para vocês, para visualizar essa relação de palavras aí. Tentem, com atenção, não lê só a primeira, não, o resto não é importante. Então, memoriza. Já estou falando, já passou uns 40 segundos já, hein? Tentem guardar essa relação de palavras aí, memorizá-las. Não vale pegar celular, tirar foto e depois ficar vendo, tá? Não tem ninguém que se... Obviamente, haverá aqueles irmãos que têm a chamada memória idética, que é a memória fotográfica, vai guardar isso aí, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Tá ótimo. Já dei mais que o tempo suficiente. Bom? Guardaram bem essas palavras, né? Tá. Agora eu vou apresentar uma relação com 3 palavras. E aí eu gostaria que os irmãos me dissessem se alguma dessas palavras que eu vou apresentar pertence a essa lista que vocês viram, ou se não pertence, mas sejam assim, sabe, bem cautelosos. Falam, não, só afirme se você tiver convicção. Não, ela estava ou ela não estava. Bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Das 3 palavras que eu vou apresentar, qual delas estava? 1, 2, 3, nenhuma? Vamos lá. Primeira palavra. Sabor. Quem acha aí, quem tem certeza que essa palavra estava na lista anterior, levanta a mão. Quem acha que não estava na lista anterior, levanta a mão. Tá bom. A palavra ponto. 100%? Ninguém acha que está... Muito bom. E a última palavra? 12. Quem acha que essa palavra... Não, tem certeza, essa estava na lista. Levanta a mão. Quem acha que não estava? Muito bom. Lembra, essas 3 dá para guardar, né? Vamos voltar e ver a surpresa? Sabor estava. Mas o sabor, vou deixar um pouquinho de lado. Ponto, foi sossegado, né? Unânime, não estava. E cadê o doce? Fala a palavra, não, a palavra. Cadê o doce? A grande maioria tá lá o doce. Olha, e eu voltei. Vocês viram que eu não fiz uma nova página para enganar ninguém. Eu voltei para a mesma página. Ele foi lá e fez uma nova página e tirou o doce, né? Pois é. O que isso aí nos demonstra? Você viu? Eu ainda falei assim, só levanta a mão quem tiver a certeza. Eu podia ter feito assim, levanta a mão, tenha certeza que, olha, se você errar, eu vou cortar sua mão, hein? Uma coisa mais assim, né? E mesmo assim teria levantado, né? Poderia perder a mão, né? Bom, o que isso nos revela? Quem fez essa experiência foi esse cidadão aqui, Daniel Lawrence Scudder. Ele era um grande professor pesquisador lá do Instituto de Psicologia da Universidade de Harvard. E ele publicou esse artigo, é velho até, 95. Desculpa aqueles que nasceram em 95, tá? É o artigo, não a pessoa. Tá? Ele está publicado no Jornal de Psicologia Experimental, Aprendizado, Memória e Cognição, e o título é Procurando por Memórias. O que ele quis demonstrar com esse experimento aí? Olha só a sabedoria da criação
a nos proporcionar nessa recuperação de memória é um processo otimizado, inteligente de economia. Economia. Porque na recuperação de memória, imagine se nós, para guardarmos uma informação essencial, se fosse obrigatório nós guardarmos toda informação contida naquele conceito, naquele aprendizado. Por exemplo, aqueles que são do ramo do direito. Olha, você só vai ser bom em direito se você decorar todos os artigos de todos os códigos ipsis literis. Se você não conseguir fazer isso, você é um ignorante, não sabe nada de direito. Eu preciso disso? Não. Esse experimento mostra que a essência que é capturada e o cérebro, ele trabalha para reconstituir o restante das informações. Mas ele é tão obediente à essência que, às vezes, ele acaba se enganando. Olha a importância de capturar a essência. É exatamente isso que o pesquisador conclui, que a nossa memória é baseada em sua recordação da essência da lista que a gente viu, e não da lista real. Aquela palavra doce, ela não estava na lista, mas ali é maioria, né? Mas a maioria das palavras da lista está relacionada tematicamente com o conceito de doçura. E automaticamente você reconstrói e acha lá que o doce está lá no meio. Olha só que interessante isso. Aqueles lá que criticavam Jesus, ou nós mesmos, quando criticamos os outros, será que nós estamos prestando atenção nesse princípio aí? É o cérebro a nos ensinar. Olha, quando você se fixa numa determinada essência, a tendência é você reconstruir tudo em cima dessa essência. Então, se você observa no seu próximo, no seu irmão, só coisas ruins, qual é a tendência da reconstrução daquele irmão que você vai ter sempre que você olha para ele? Sempre que você precisar dar uma nova, redimensionada, repaginada nesse irmão, quais elementos serão inseridos? Coisas boas ou coisas ruins? Olha só a grande assim, sacada e de aprender. Olha, Deus me proporciona nesse elemento material um recurso grandioso a me ajudar a filtrar coisas boas. Se eu me apego às coisas boas, às essências boas, a tendência é continuar construindo coisas boas. E o inverso também é verdadeiro, né? Mas aí nós vamos além. Por quê? Porque não precisava o Daniel Lawrence ter feito essa pesquisa, a gente ter feito esse testezinho rápido aqui com os irmãos, não. Porque o maior de todos os psicólogos, médicos de alma, que passou por aqui, o nosso querido Mestre Jesus, ele já tinha dado esse ensinamento. Assim, só faltou ser explícito e usar esses termos modernos que a gente conhece. Ele falou isso. Aonde que ele falou isso? Olha lá, vamos recapitular esse ensino aqui, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos 22 e 23. Olha a lição do Mestre Jesus. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. O que ele está falando aí? Exatamente isso que
nós vimos na lição, das críticas, nesse experimento, a nos mostrar, olha, os nossos olhos são a candeia da alma. O que você olha, o que você enxerga no próximo, o que você faz questão de, martelar, não, é aquilo, é daquele jeito, vai refletir em você mesmo. Vai mostrar a sua essência. Então, se você busca, assim como Jesus lá no exemplo, na passagem lá do animal morto, busca o que há de melhor, o que há de virtuoso no teu irmão e em tudo que te cerca. Estávamos aqui, no início da nossa conversa, o Vinícius ainda brincou comigo lá, você está vendo aqui a paisagem onde você quer estar, Eu falei, eu provavelmente vou estar lá embaixo, Aí meu pai, de repente, chega aqui ao lado, senta e fala, nossa, olha, a natureza, como tem coisa linda, maravilhosa, Aí eu só dei uma cutucada, os nossos olhos às vezes deturpam tudo isso, Mas já dando ensejo o que a gente ia tratar no assunto. Aí ele vem e faz aquela oração, Aquela oração que nos remete exatamente a isso. Exatamente a isso, Senhor, nos dê essa, e nos ilumine, nos mostre. Ele já fez isso inúmeras vezes, Nas oportunidades que temos de persistir no bem, de tentar sempre verificar o lado bom das coisas e não nos apegar ao lado ruim. Eu tive vontade de falar sobre isso hoje porque no tratamento espiritual aqui na nossa casa, que acontece aos sábados aí, ultimamente tem sido corriqueira a seguinte orientação passada a alguns pacientes. O paciente aqui que está num processo de sofrimento, de dor, mas uma dor moral relacionada justamente com o relacionamento com um familiar. Às vezes, uma jornada de décadas, convivendo com aquela pessoa, e de repente, o irmão vem à casa de oração e trabalho em busca de auxílio, porque sente-se perseguido, sente-se maltratado por aquele companheiro, aquele ente familiar. E fica lamentando, em prantos, aquela conduta, o comportamento, e apega-se de forma ferrenha a essa atitude que hoje ele sente. A espiritualidade amiga, de repente, em determinado momento, já a pessoa um pouquinho mais calma, mais equilibrada, faz o seguinte convite para aqueles irmãos: meu irmão, sabemos, imaginamos a dor, o sofrimento que é você receber, de um ente querido, tanta dor, tanto sofrimento, mas faça o seguinte exercício, faça um retrocesso e comece a buscar na relação que você tem com esse irmão, com essa irmã, no teu passado, todas as vivências que foram motivo de alegria, de satisfação, de conforto, de acolhimento, quando você estava com essa pessoa. Aqueles momentos que você gostaria que não passasse, que perpetuasse ao longo da sua existência. Apegue-se a esses momentos. Não se apegue a esses outros momentos em que você se sente, de alguma forma, prejudicada, mal compreendido, mal compreendida. Faça uma investigação no fundo do teu coração, recupere as memórias agora focada na essência do bem. E qual não é a nossa surpresa quando os irmãos retornam e começam a confidencializar que se sentem melhores, que aquilo que ele via como uma agressão, um desrespeito, agora ele começa a compreender que o companheiro ou a companheira está passando por uma situação e que precisa da sua ajuda e não da sua crítica. E aí a situação vai se amenizando, vai se harmonizando, e o equilíbrio que foi outrora perdido vai se refazendo. Basta
pegar a lição preciosa da criação divina, que nos dá os sinais de como nos comportar, independente até mesmo do nosso conhecimento das Escrituras. Porque já não sabemos, a lei divina está inscrita onde? Na nossa consciência. E se assim o está, uma vez que nós observamos esses sinais que o Criador nos proporcionou, esse é o grande facilitador a permitirmos o acesso a essa lei divina na nossa consciência e passarmos a pautar a nossa conduta, a conduta, agora sim, da verdadeira realidade e não daquela subjetividade, daquela relatividade que os nossos parcos recursos, principalmente recursos morais, acabam por macular. Mas, para não saírem daqui dizendo assim, o Adriano então falou que eu tenho que sair aqui e tenho que procurar só coisa, ver, enxergar o bem em tudo. Em tudo. Tá, tudo, o cara acabou lá de atropelar um na esquina, olhou, viu o cara, saiu correndo. Não, ele estava com pressa porque foi salvar alguém. Não, foi isso que o Adriano falou na experiência de hoje. Pelo amor de Deus, ainda bem que está sendo gravado, não fala isso. Então nós vamos encerrar o nosso encontro. O Evangelho segundo o Espiritismo, chegando em casa, aí tem tarefa, sem prova, vai lá no capítulo 10, na parte final, na instrução dos Espíritos, que encerra-se o capítulo com algumas questões que são respondidas pelo benfeitor, o Espírito São Luís. Lá no item 20, ele faz a seguinte indagação, lhe é feita, na verdade, a seguinte indagação. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? É uma essência aqui do que a gente falou hoje aqui, essa questão. Olha a resposta do benfeitor. Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Olha só, ver o mal quando o mal existe, mas aí nos pede o quê? A prudência, a coerência de, como dissemos no exemplo da água aqui, ter os recursos suficientes para enxergar o mal verdadeiro, e não aquilo que a gente acha que é o mal. E olha só essa colocação, seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Olha lá, de novo a palavra ilusão. Obviamente que ver o bem em tudo é uma ilusão, e prejudicaria o progresso. Por quê? Porque você deixaria de combater o mal e ficaria estagnado naquele erro lá. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, que é o que a gente costuma fazer e o que a historinha nos contou. Desacreditando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta, né? Mas dá-se inteiramente o contrário, quando, lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para o proveito pessoal. Ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros em nós. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele descreveria as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? E arremata o capítulo com a questão 21. Há casos em que seria útil descobrir o mal alheio? E São Luís então responde, essa questão é delicada e precisamos recorrer a quem? A caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse maior ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes.
Então fica, né, o alerta. O Adriano não falou que é para todo mundo enxergar santo em todo mundo, não, né? Mas que nós tenhamos sim a predisposição em observar a essência do bem em todos. E se porventura já não mais maculados pelos nossos vícios, os nossos preconceitos, rotular o outro de ruim, caso eu veja algo de mal, mas naquele agora critério lúcido, baseado na lei de amor, justiça e caridade, me contenho em não divulgar, em verificar, como disse São Luís, a conveniência ou não disso, e aonde? Me socorro, me abraço ao que há de bom nas criaturas. Então, meus queridos irmãos, a lição da manhã era essa. Lembremos então do ensino de Jesus. A candeia do corpo são os olhos. Queremos iluminar o nosso corpo, a alma, o espírito, ou mantê-lo nas trevas? Que Jesus abençoe a todos, que Deus nosso Pai permaneça sempre, e como sempre o faz, zeloso, cauteloso, nos dando tantos exemplos na natureza que nos ajuda a seguir na jornada correta. E que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para ficar atento a esses sinais. Fiquem em paz, aqueles que necessitarão ainda do passe fraterno, permaneçam em oração, em conexão com a espiritualidade amiga, em silêncio, conecte-se com o Pai, observem os sinais, que sairão daqui com certeza acolhidos ainda mais, refeitos e com desejo de permanecer no bem. Fiquem em paz.